Hoje eu quero trazer um tema para vocês, né, para nós refletirmos juntos sobre um tema que ficou muito em alta aí nos últimos dias, né, que teve uma comoção global, que todo mundo viu, né, nas mídias, que foi a questão do submarino, né, das vítimas, das pessoas que estavam lá e que morreram, né, que partiram e que devido à implosão do submarino, né, o que eu pude aprender então? Qual é a lição que eu tirei para mim e que eu venho compartilhar com vocês hoje, tá? A minha versão, a minha experiência a respeito, né? O que a gente pode ter de aprendizado dessa tragédia aí que aconteceu do submarino, né? Desse que foi olhar os restos do Titanic, né? E que aconteceu essa implosão, né? E que todo mundo aí participou, viu nas mídias. Bem, vamos lá, né, por partes. Primeiro, gente, tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, tudo é para nossa evolução. Tudo tem uma razão de ser. E tudo nós podemos aprender uma lição. Tudo tem um propósito, você concorda, né? E qual foi a primeira lição que eu tive com relação, né, a essa tragédia que aconteceu? A primeira coisa é que todas as nossas ações, ela traz consigo uma reação. Nós podemos identificar a lei o quê? Da causa e efeito. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, certo? Nós colhemos. Então, as nossas atitudes também, de repente, uma atitude impensada que você teve, que no caso, né, essas pessoas, elas simplesmente, né, quiseram pagar o preço para poder ir atrás de um sonho, né? Então essa ação dessas pessoas tiveram uma reação, certo? Só que o que acontece? O dono, o presidente da empresa, né, ele simplesmente ele foi junto, né? Ele foi junto, ele acreditava, ele era um dos tripulantes que estavam no submarino. Ele acreditava que nada iria acontecer. Por quê? Porque já tinha ocorrido algumas outras viagens no fundo lá do mar, né, do oceano, e não tinha acontecido nada. Então, ele confiou, né, e negligenciou que o submarino estivesse bem, sendo que o quê? Que já uma pessoa tinha falado, avisado que o submarino não tinha condições, não tinha passado no padrão de qualidade para poder fazer essa viagem ao fundo do mar. E ele negligenciou isso. Então, uma ação dele trouxe uma reação. Sim. Ele tinha ido várias outras vezes. Aquele mesmo subversível tinha ido para o fundo do mar e nada tinha acontecido. Só que aí que está o detalhe. Ele não tinha sido feito com um material adequado. Então, o que acontece? Primeiro, todas as nossas ações, por isso que nós devemos pensar, eu sempre falo aqui no canal sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa programação. Talvez o que está rodando aí na sua mente inconsciente seja um programa sabotador que está fazendo você pensar e agir de determinada forma que não é a mais correta. Porque o dono dessa empresa, certo? Ele sabia que o submarino ele devia ter sido feito de titânio, né? Que é um componente altamente flexível. Ele é flexível, o titânio. Então, o titânio ele iria fazer isso e iria voltar. O que acontece? Só que o dono, né, o presidente, ele agiu por um programa já instalado na cabeça dele. Talvez ele colocou o material mais barato, que não era o mais adequado. Por quê? Já visando um lucro maior, eu não sei, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para trazer uma reflexão para você. Que todas as nossas ações,
existem reações. Então, nós devemos pensar antes de fazer as coisas, antes de falar para o outro, antes de agir. Olha só, a negligência dele, a ação dele, que foi baseado onde? No programa sabotador que ele tinha na mente inconsciente, dele achar que não precisava dar uma vistoria no submarino, que ele estava adequado, que não precisaria gastar mais com material bem adequado, né, àquela espaçonave, aquele submarino, que seria o ideal. Então ele agiu de acordo com o programa sabotador dele. Muitas vezes nós agimos assim também, por um programa sabotador. E aí nós fazemos atitudes erradas. E o que acontece? Colhemos frutos, porque não adianta falar que você quer plantar limão e colher abacate. Se você plantou o limão, você vai colher o limão, certo? Então nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. Essa é a primeira reflexão que eu trago para vocês. A segunda reflexão é sobre flexibilidade. Por quê? O material ideal, né, o material que deveria ter sido usado nesse submarino era o titânio. E o titânio ele é totalmente flexível. À medida que ele ia descendo no mar, se ele fosse 100%, né, de titânio, ele iria fazer assim e ia voltar. Essa flexibilidade poderia ter deixado eles vivos. Essa flexibilidade poderia ter salvo essas vidas. Assim nós devemos ser. Eu penso assim, toda rigidez, uma coisa muito engessada, muito rígido, é prejudicial, assim como foi nesse submarino, porque o material mais adequado era o titânio, que ele é mais flexível. Assim como, pensa, um bambu, né? Ele entorta, ele enverga, mas ele não quebra. Assim nós devemos ser nas nossas vidas, né? Totalmente flexíveis. E não assim pensar, eu sou desse jeito, eu sou isso, sou firme, sou dura como uma rocha ali, ninguém muda meu pensamento. Não, gente. Nós devemos ser flexíveis, porque tudo é aprendizado, tudo é novidade aqui na Terra, né? Todos os dias nós estamos aprendendo, nós estamos inovando. Então, nós devemos observar isso e trazer essa flexibilidade para a nossa vida, porque é muito importante, certo? Agora, o terceiro, né? O outro aprendizado que eu tive, né? O que eu pude aprender com essa situação, né, essa tragédia que ocorreu, é que nós devemos ouvir a nossa intuição. Porque você sabia que o filho do empresário que estava no submarino que morreu, ele não queria ir com o pai. Ele simplesmente foi porque ele não ouviu a intuição. A intuição dele já estava falando para ele. Não vá, ele não queria, no fundo dele, ele não queria essa experiência, porque a experiência, esse sonho era do pai, não era dele. Mas o pai, muito eufórico, né, queria, porque, nossa, meu sonho, o pai era apaixonado pelo Titanic, e não tem nada de errado em sonhar, né, em querer realizar os seus sonhos. O pai era totalmente apaixonado, e ele queria, e o filho não ouviu a intuição, e foi, e embarcou. Gente, muitas vezes a nossa intuição, né, ela quer nos tirar do perigo, porque a nossa intuição é o nosso elo com a fonte criadora, é a nossa conexão, é por ela que o Altíssimo, que é a fonte criadora, que Deus se comunica com a gente. Então, quando nós ouvimos a nossa intuição, nós temos ações inspiradas, né? Por isso que é tão importante, venho aqui também falar da prática do Ho'oponopono, porque você vai fazendo, vai limpando os programas sabotadores e você vai ficando mais aberto para ouvir as intuições. As nossas intuições, elas são o GPS da alma, elas nos guiam, né? A nossa intuição é aquela voz que fala e a gente deve ouvir. Esse rapaz, ele não ouviu a intuição. E você sabia que existiam outras pessoas na fila de espera que já estavam prontas para embarcar e elas não quiseram? Elas até pagaram o valor, que o valor foi alto, né? Um valor mais de R$1 milhão, né? Você pode falar, nossa,
a pessoa é louca, pagou R$1 milhão para entrar no fundo do mar, pagou R$1 milhão para morrer. Gente, existiam pessoas que pagaram este valor, mas que abriram mão, não quiseram ir naquele determinado momento, naquele submarino. Sabe por quê? Porque a vozinha de Deus, a voz da intuição falou para ela, não vai, não é a hora. E eles não foram. Eles ouviram e não foram, estão aí vivos hoje para contar a história. Né? Esses relatos eu vi tudo na internet, gente. Eu vi tudo assim. Eu pesquisei antes de fazer esse vídeo para poder compartilhar com vocês, tá? E a minha última reflexão que eu venho trazer, né, o último aprendizado que eu tive, assim, que eu fiquei extremamente assim, não chateada, mas assim, eu fiquei assim, extremamente, como que eu vou dizer para vocês? Espantada. Eu fiquei espantada ao ver na internet, nas redes sociais, o quanto de comentários as pessoas, sabe, falando mal dessas pessoas, falando mal, criticando. Ah, porque pagaram R$1 milhão para descer no fundo do mar para ver Titanic, a gente não deve voltar ao passado. Que história é essa de pagar R$1 milhão? Gente, porque eles eram milionários, as pessoas simplesmente falaram o quê? Ah, não, porque eles deviam ter pegado esse 1 milhão, Dani, e ter dado era para os pobres, porque ele era vivo hoje, sabe? Isso aí foi a arrogância da pessoa. A pessoa pegou R$1 milhão e tá descendo e tá jogando fora, que isso é jogar fora. Isso eu acho que é jogar fora. Isso é bobeira. Gente, tanto de crítica que eu vi, que eu fiquei espantada ao ver as pessoas, sabe, falando mal, sem conhecer quem eram realmente essas pessoas, sem conhecer a procedência. Meu Deus, a primeira coisa eu venho falar para você. A primeira coisa, não se fala de quem você não conhece, tá? Eu não falei nada. Sabe o que eu fiz quando eu fiquei sabendo de toda essa história? Gente, me deu um mal-estar, uma coisa tão assim que eu me coloquei no lugar dele. Eu pensei, meu Deus, se eu tivesse nesse submarino sem ar e eu querendo sair, ninguém me resgatar. Gente, eu fiz o Ho'oponopono na hora. Eu fiquei praticamente um dia fazendo o Ho'oponopono, porque eu absorvi tanta essa energia que eu fiz até sentir o alívio, né? É como se eu estivesse lá, eu me coloquei no lugar dele. Então nós precisamos ter empatia pelo outro e não criticar. Porque o amor, né, que o Ho'oponopono fala, é o quê? Você se responsabilizar pelo outro. Você e o outro são um só, lembra? Nós viemos todos de uma fonte só, independente se é rico, se é pobre. Talvez se essas pessoas fossem pobres que estivessem lá, né, umas pessoas sem recurso, elas não teriam sido tão criticadas. Mas por quê? Primeira coisa, gente, o dinheiro era deles, certo? E para quem? Você acha que para quem é milionário, bilionário, 1 milhão, para realizar um sonho, ele estava apostando no sonho dele? Não é nada. Você não tem sonhos? Você não tem sonhos de comprar sua casa, seu carro? Por que eles, só porque eles eram milionários, bilionários, eles não podiam pagar 1 milhão para realizar um sonho? Me diz por quê? O que tem de errado nisso? Você tem algum problema com os ricos, com os milionários? Então você tem uma crença limitante aí com relação ao dinheiro. Você já parou para pensar? Outra coisa que eu pesquisei, gente, eles eram pessoas que faziam doações. Eles eram pessoas que eram caridosas. Muitos tinham até ONGs, né? Organizações sociais que eles mantinham. Eles já faziam as suas obras de caridade. Então não era necessário. Ele simplesmente não podia realizar um sonho, né? O que eu vi em tantas redes sociais, as pessoas comentando. Ah, porque ele devia ter pegado 1 milhão. Olha lá o tanto de gente passando fome na África e tal. Olha só. Gente, ele já contribuía para o planeta. Ele já fazia essa contribuição. Então não tem nada de errado. Ele não era uma pessoa má. Você acha que os milionários, que todos os milionários assim são maus, então?
Eles merecem morrer mesmo porque são maus, porque fizeram algo em benefício próprio. Gente, não é desse jeito que funciona o universo. Se eles são milionários, bilionários, é porque eles simplesmente mereceram, eles atraíram aquela riqueza para eles. Eles atraíram, assim como você pode atrair. Pesquise em vez de criticar, em vez de falar mal de quem você não conhece, né, falar mal dos ricos. O que nós devemos fazer? Pesquisar a vida deles. O que eles estão fazendo para enriquecer? O que eles fizeram? Você já teve essa curiosidade? Então, esse é meu último ponto de reflexão, né? Que eu fiquei espantada e pensando, meu Deus, o planeta precisa de empatia, de amor ao próximo, independente se era pobre que estava lá, se era rico que estava lá, se era milionário, se era branco, se era preto, se era mulher, se era homem, criança, não importa. O mundo precisa de mais empatia, né? De energia positiva, de alegria e não de crítica. Essa, né, é a minha reflexão para esse vídeo. Por isso que eu falo, gente, vamos fazer o Ho'oponopono, vamos trazer alegria, o perdão, a compaixão para nossa vida, gente. Assim como eu fiz, quando eu fiquei sabendo, eu vou confessar para vocês, eu chorei. No primeiro dia, quando eu vi, eu chorei porque eu me coloquei lá. Eu me vi que era um menino, né? Pessoas do bem. Não eram pessoas más, gente. Certo? Eram pessoas normais, assim como eu, como você. O que diferencia eles de nós é só o quê? A sua posição social, é o dinheiro na conta, mas dinheiro é matéria. Dinheiro é o quê? Uma potência, um combustível para você viver a vida. Mas quem você é na sua essência? Nós somos um só, nós somos todos iguais. Então essa é a minha reflexão para você. Né? Não só como essa tragédia que ficou muito divulgada, mas assim, existem tragédias que estão acontecendo, né? Nessa transição planetária, que está tendo esse desencarne em massa. Né? São guerras, são tantas coisas, e todos nós estamos no mesmo barco. Lembre-se, antes de julgar o outro, de apontar, olhe para você. E se você estivesse lá, e se fosse uma pessoa da sua família, você estaria julgando? Estaria recriminando, apontando o dedo, falando que é certo, que é errado? Gente, não existe primeiro o que é certo e o que é errado, né? Então eu não estou aqui condenando ninguém, porque muitas vezes nós agimos, até essas críticas que nós fazemos com relação ao outro, é o quê? São programas instalados na nossa mente consciente, são programas sabotadores. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando, né? Um dos meus últimos vídeos eu falei que a sua vida já foi programada. Por quê? Nós fomos programados, inclusive, para criticar o outro, para apontar o dedo, para falar o que é certo, para falar o que é errado, para fazer coisas que não acertadas, para não ouvir a intuição. Isso tudo é uma programação. E por isso que é tão importante você fazer práticas de limpeza, de cura, de libertação, como o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma prática de libertação, certo? De cura, de limpeza no que está errado. E o que está errado está aqui rodando na nossa mente subconsciente. Ele precisa ser limpo, ele precisa ser transmutado. Então faça o Ho'oponopono. Faça diariamente. Faça para você, faça para as pessoas. Faça quando sentir igual eu senti aquela dor, chorei. Eu fiz para a divindade limpar em mim aquele sentimento que eu compartilhei. Porque se eu soube aquela notícia, mesmo que eu nunca vi aquela pessoa, eu já trouxe aquilo para a minha realidade. Eu senti. Se eu sentir, o Ho'oponopono vai limpar em mim. E eu pedi à divindade, né, que fizesse essa limpeza, essa cura. Fiz, passei um dia fazendo e aí voltei, né, o meu equilíbrio, né? Eu vi que a minha mente já estava mais calma e que já tinha passado aquele sentimento, né, de angústia, né? Muitas vezes você está angustiado, não sabe por quê. Você viu uma notícia na televisão. Isso serve para tudo. Você viu uma notícia, né? Quem assiste muito jornal, né? Recomendo, não assista jornal. Eu não assisto. Existem algumas notícias igual a essa que o mundo todo falou. Ok, você vai ficar sabendo.
Mas assim, essas noticiazinhas corriqueiras de coisas que vêm te trazer mal-estar, que vêm te trazer dor, eu não assisto. Já tem anos que eu não assisto jornal. Eu vou falar para você. E o que acontece? Toda vez que você assiste um jornal, alguma coisa, você vê alguma coisa, uma morte, é uma coisa ruim, né, uma tragédia. Faço Ho'oponopono na hora. Eu faço Ho'oponopono na hora. Sinto muito, me perdoa, sou grata, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Muda o foco. Fez o Ho'oponopono? Fez a cura do seu programa aqui? Já tá limpa a sua mente? Mude o foco agora. Agora pensa uma coisa positiva, pensa, vai assistir um filme de comédia, um vídeo legal na internet, vai ouvir uma música, vai sair dançando, vai dar gargalhada. É isso que eu sugiro para você, meus amores. Tá bom? Eu vou ficando por aqui então, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, já tem mais de 20 minutos de vídeo. Assista ele até o final, compartilha para quem você quiser. Vamos juntos, gente. Vamos mandar energia positiva pro planeta, porque é isso que a gente precisa. E é isso que a gente merece. E eu amo você, não esquece disso. E se você gostou da minha energia, se inscreve, compartilha. Gratidão. Até o próximo vídeo.